Então, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a revisão dos conteúdos que nós estudamos, né, durante esse semestre, que não foi presencial, mas foi muito bacana também, né? E eu vou começar pelo Balança Scorecard, que é um dos tópicos que com certeza, né, terá acho que duas questões sobre isso, né? Nós trabalhamos bastante a aula passada sobre o que é, mas eu coloquei o histórico aqui novamente para a gente lembrar que tem que lembrar sempre os quatro componentes, né, do Balance Scorecard. Para vocês lembrarem, tem o desenho aqui, né, que tem a perspectiva financeira, perspectiva de cliente, perspectiva de processos internos, aprendizado e crescimento. Então, um é estratégia e o outro, a empresa, ela quer resultado, né? Então, quando você trabalha com o Balance Scorecard, a gente considera essas quatro perspectivas para construir um plano de execução, né, equilibrado, que vai além do aumento do lucro, que a gente fala o seguinte: financeiro, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. No passado, só era financeiro, né? E essas são as dimensões que precisam ser levadas em consideração para construir um plano de execução estratégica dentro de cada perspectiva. No slide da aula passada, nós temos vários exemplos que eu coloquei para que vocês pudessem trabalhar mesmo, né? Isso, dar exemplos, né? Fazer um exercício sobre isso. Então, o Balance Scorecard, ele procura o quê? Detalhar cada estratégia até chegar ao seu nível operacional. Então, se você vai abrir um estabelecimento, então você tem que colocar tudo, desde a parte financeira, do que você vai fazer com a sua equipe, o que você tem de processos internos, mas tem que detalhar como se fosse, né, um 5W2H, detalhadamente, porque se você não fizer isso, você perde. Então, quando você trabalha com o Balance Scorecard, você tem mais clareza, né, sobre o que deve ser feito para alcançar os objetivos desejados. Então, se você tem um objetivo de aumentar o market share, por exemplo, ele pode ser desdobrar em indicadores e metas de vendas, e geração de leads e tráfego. Então, as iniciativas podem envolver desde produção de conteúdo e campanhas de marketing digital, até o treinamento da equipe de vendas e implementação do CRM. Então, é fundamental lembrar da importância de medir cada resultado. A definição correta dos indicadores, juntamente de sua mensuração, permite que se descubra se os esforços estão sendo empregados corretamente. Ou seja, o próprio processo de aplicação do BSC traz os aprendizados necessários para ajustar as direções tomadas dentro do método. Quando a gente utiliza esse método, no começo ele é um pouco complexo, que nós não estamos habituados, mas quanto mais você executa, melhor você consegue definir a sua estratégia e montar um plano. A gente monta um plano de 5 anos na empresa. Todo ano a gente usa essa metodologia estratégica, né? Porque ela permite realmente medir o progresso de uma empresa em relação às suas metas de longo prazo. Então, o que nós fazemos na organização? A gente estabelece, a gente faz o plano para 5 anos, mas a gente faz a revisão anualmente, às vezes até semestralmente, como é o caso agora, porque mudou muita coisa, então a gente está refazendo. Só que tem coisas, você começa a pensar, você não consegue enxergar muito agora, daqui 5 anos. Então, nós estamos com dificuldades de resolver isso, né? Então, por isso que a gente faz com o comitê, porque cada um dá uma ideia. Então, o conceito, ele vai surgindo, nós vamos estabelecendo objetivos, né? Então, primeira coisa, a gente precisa saber quais são os benefícios, né, para a organização usar, aplicar o BSC. Porque se você não tiver os objetivos, você não consegue andar. Quando a gente fala quais são os principais benefícios, claramente, né, quais são os objetivos de sua estratégia, e assim você vai definir iniciativas, né, que devem ser executadas. Então, a gente trabalha com brainstorm, você vai listando e depois a gente monta dentro de uma planilha. Então, você tem clareza estratégica,
a partir da utilização, né, do BSC, a organização tem clareza, né, de seus macro-objetivos, e muitas empresas atuam sem saber exatamente onde querem chegar. Mas a gente estudou muito antes de implantar o BSC. Então, quando você conquista essa visão clara e específica, fica muito mais fácil de tomar as ações condizentes com os resultados desejados. Quando você tem a clareza, você tem a tática, você vai definir quais as iniciativas que você deverá tomar. Os objetivos vão se desdobrando em ações operacionais, porque a gente escreve os objetivos macro e depois os objetivos micro. Em vez de atirar para todos os lados, a companhia foca naquilo que realmente trará resultado. Só para dar um exemplo que aconteceu na organização que eu trabalho, nós tiramos o departamento pessoal da gestão de pessoas e terceirizamos para a contabilidade, porque é uma área que é ligada a leis e não justifica estar na área de gestão de pessoas, porque gestão de pessoas é desenvolvimento, é crescimento, é trabalhar as competências, é trabalhar o coach, o mentoring. Então, a empresa colocou essa parte burocrática para uma área que domina, que seria a contabilidade, e ela só vai seguir as leis. Então, por que ter uma área burocrática dentro de uma empresa se eu vou ter um custo maior? As pessoas querem crescer, né? Então, partindo daí, ela faz a mensuração, dá resultado, então vamos continuar, né, executando, usando essa metodologia do BSC. E para isso a gente tem assim, medir os avanços, né? É o primeiro passo para que a empresa saiba se realmente está caminhando rumo aos objetivos desejados. Então, como dizia Peter Drucker, né, que eu acho que vocês já ouviram falar dele, que é o pai da administração, aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Por isso que a gente tem que, o tempo todo, acompanhar e medir os resultados. Então, a mensuração permitida pelo BSC aumenta os resultados. Outra vantagem da utilização do BSC: melhor visualização do futuro, execução de planos de ação, melhoria contínua da qualidade, facilitação da comunicação e feedbacks entre a equipe, alinhamento dos indicadores-chave com os macros objetivos, possibilidade de ajustar e corrigir planos de ação e estímulo da cultura de aprendizado. Então, tudo isso, o BSC, ele proporciona para a organização e faz com que você consiga mensurar os resultados. Então, ao montar o modelo, né, do BSC, foram definidas as 4 dimensões que a gente não pode esquecer, né, que a primeira dimensão é a financeira, mais tradicionalmente utilizada. A segunda, os consumidores, tem os processos internos, o aprendizado e crescimento, ou pessoas, como foi posteriormente denominado. Isso aqui, se tiver uma prova dissertativa, será sobre esse assunto, por isso que eu coloquei ele como primeiro. Para vocês, é uma ferramenta que ela não é nova, ela é de 90, mas tem algumas organizações, ela é nova e tem organizações que não conhecem e não implantaram. Aqui eu estou falando que é de empresas multinacionais, tá? Então, o que é importante? Primeira coisa, ter consciência de que o maior objetivo financeiro deve ser a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, todos os empreendedores, né, os diretores da empresa, ela tem que pensar nisso. A minha empresa é sustentável a longo prazo, não precisa ser agora, imediato. A gente tem que ver, sempre ter foco no futuro. E não os resultados imediatos, que muitas vezes a gente pensa nos resultados imediatos. Então, por mais que o BSC demonstre a importância das outras áreas para a empresa sobreviver do longo prazo, seu maior objetivo continua sendo gerar valor ao acionista. Isso é fundamental. As outras dimensões deverão ser desempenhadas para que os objetivos financeiros de longo prazo sejam alcançados. Então, a primeira reflexão a ser feita deve ser sobre quais são esses objetivos. E para poder definir esses objetivos, né, da dimensão financeira, os gestores precisam entender
o momento em que a empresa se encontra. Podemos imaginar que uma empresa que está na fase de construção deve ter objetivos financeiros bem diferentes dos de uma empresa na fase da colheita. Então, são exemplos de indicadores financeiros: aumento de receita em números absolutos ou percentual, diminuição de custo de produção, maior eficiência no uso de ativos, entre outros. As empresas multinacionais estão fazendo isso, estão revendo seus processos. A Johnson, ela está fazendo isso, a Coca-Cola, a Bunge, a Natura, aliás, a grande maioria que a gente tem contato, estão usando o BSC para trabalhar essa questão aqui de números, né, de percentual, vai diminuir o custo de produção, ou até de pessoas também, né? Então, está afetando todas as dimensões. Então, quando a gente fala dimensões também dos consumidores, está relacionada ao que a empresa faz para gerar valor para e aos diferentes segmentos de clientes que ela atende. Ela não atende só um segmento, né? Então, ela tem que ter uma estrutura, que ela vai, como ela vai gerar valor para aquela empresa que ela atende. Então, é uma dimensão em que a empresa se volta para o exterior, buscando formas de atender às necessidades e aos desejos do mercado. Então, criar valor é manter cliente satisfeito, é a principal maneira de a empresa manter-se atrativa no longo prazo. Não adianta você conquistar o cliente se ele compra uma vez e não volta mais. O Nonô, a semana acho que passada, ele comentou comigo, né, que ele tinha que trabalhar, mas ele vai lá, a pessoa vai comprar um parafuso, mas ele vai, faz de tudo e a pessoa, ela compra outras coisas. E ele tá usando uma estratégia excelente, porque ele tem carisma, ele tem empatia, ele tem conteúdo, ele tem conhecimento, então você consegue fazer isso, né? Então você está criando valor e você está manter o cliente satisfeito. Então é a principal maneira de a empresa manter-se atrativa no longo prazo. Né? Se você chega numa loja de construção e o atendimento é péssimo, nossa, você não volta mais, você procura outra pessoa, né? Então, no BSC, quando ele é bem construído, levará em conta não apenas os clientes atuais, mas também a participação dela no mercado e os potenciais clientes, né, que ela pode vir a atender. Então, são exemplos de indicadores de consumidores: participação do mercado, né, o market share, novos clientes, retenção de clientes atuais, satisfação dos clientes, rentabilidade dos clientes, entre outros, né? E dimensão de processos. Bom, partindo disso, você vai para os processos internos, né? Que os processos internos, eles concentram-se em como a empresa pode aumentar a eficiência dos seus processos e melhorar o seu nível de qualidade. Então, ao contrário da dimensão dos consumidores, que olhava para o exterior, essa dimensão, ela analisa basicamente o aspecto interno da empresa. Então, deve ser observados não só indicadores que melhoram a eficiência dos processos, mas também indicadores que indiquem a melhoria dos processos e sua relação com a maior satisfação dos consumidores. Então, deve ser observados os processos de produção e também os de pós-venda. Não adianta só vender, produzir e não cuidar da pós-vendas. Então, exemplos de indicadores de processos internos: produtividade, eficiência, competitividade dos trabalhadores, qualidade dos produtos, entre outros. Então, cada empresa monta os seus indicadores. Aqui são só exemplos. Quando você fala de dimensão de inovação e aprendizado, então, nessa dimensão, concentra os esforços da empresa em aprender com o que ela mesma faz e crescer com isso. Então, essa dimensão está muito ligada às competências desenvolvidas para que a empresa consiga inovar. Então, por mais que a empresa tenha sucesso nesse momento, ela precisa estar constantemente preocupada em criar novos produtos ou em melhorar os seus processos. Então, o tempo todo, quando você pensa em inovação, é você enxergar lá na frente: está dando certo com esse produto, mas será que eu não posso criar outro? Eu não posso desenvolver outros, né? Então, isso são exemplos também de indicadores de inovação e aprendizado.
Então, tempo para a criação de novos produtos, desenvolvimento de novas habilidades, que às vezes até nós, os funcionários, eles têm que desenvolver. Quantidade de processos melhorados. Então, o primeiro passo para a implantação é a criação de um mapa estratégico. Mas isso é preciso determinar qual é a estratégia da empresa e estabelecer os seus objetivos em cada uma das 4 dimensões. Por isso que eu falo que dá muito trabalho. Quando a gente começou a trabalhar em conjunto, nossa, nós levamos alguns meses para a gente chegar à conclusão de como montar esse mapa estratégico, porque ele tem que ser bastante visual, você tem que apresentar para os acionistas. Então, tem que ter um objetivo, tem que demonstrar como eles se relacionam entre si. Não pode ser soltos. Então, é trabalhado em várias mãos, em várias áreas, em vários departamentos. Então, se tiver alguma prova dissertativa, será sobre o BSC, né? Que por isso que eu coloquei alguns elementos gerais para que vocês não esqueçam dessa ferramenta, tá? A partir daí, vocês vão encontrar que nós falamos lá, acho que foi no primeiro ou segundo dia de aula, sobre esses pontos principais do Martinelli. Eu foquei um pouco o que é importante na negociação, né? Que ele criou esses 11 pontos principais e até hoje é utilizado, que é o processo de negociação, que envolve as entradas, né, do processo e as saídas, a importância da comunicação, que a gente trabalhou bastante, as variáveis básicas de um processo de negociação, que são 3, né, o poder, o tempo e a informação, habilidades essenciais dos negociadores, que são habilidades de saber falar, ouvir, interpretar comportamentos, que foi aquela parte da psicologia que nós trabalhamos, planejamento da negociação, saber definir os objetivos e metas, né, que o negociador pretende atingir, questão ética nas negociações, que são os princípios morais, éticos, né, que estão ligados também às questões interculturais, que a gente trabalhou também, que foi sobre a cultura do chinês, do americano, do francês, envolvimento de uma terceira parte no conflito, uma terceira parte, né, que a existência de um acordo interessante, uso dos tipos psicológicos na solução dos conflitos, que são assuntos tratados de mais detalhes, né, prever suas ações e reações, preocupações, né, com o Edshouse dos participantes, que é a capacidade das pessoas de verem e perceberem o mundo real em que estão inseridas, capacidade para lidar com as diferentes Werthygiene dos envolvidos, saber identificar os outros participantes no processo e utilizá-lo a seu favor, busca de uma negociação evolutiva, segundo o princípio da hierarquização desse sistema, deve existir uma hierarquização de acordo com o tipo das interações. Tudo isso tem um vídeo nas webaulas, se vocês quiserem depois ouvir, que são vídeos, né, de 3 a 4 minutos, que está falando sobre esses 11 pontos do Martinelli, porque o livro de vocês é baseado nele, né, é baseado na leitura, né, foi ele que escreveu o livro para o AVA, que é o Martinelli. E aqui também falamos das relações comerciais, tipos de negociadores, né, que a gente falou restritivo, ardiloso, amigável, confortável, né. Então, nós trabalhamos, provavelmente vai cair uma questão também sobre esse, né, quando você fala do restritivo, né, esse tipo psicológico, ele não costuma ser cooperativo e busca apenas o seu ganho independente do resultado, né, para a outra parte envolvida. Para negociar com esse tipo, deve-se agir de acordo com seus interesses. Tem o ardiloso, ele acredita que as pessoas não podem ser influenciadas pelas ações dos outros, portanto, concentra-se em procedimentos e regras. Para negociar com esse tipo psicológico, deve-se sempre manter o foco nos procedimentos e regras, e não nas relações pessoais. Tem o amigável, são cooperativos, influenciados, né, pelo bom espírito esportivo. Com esse tipo de negociador, deve evitar detalhes minuciosos dos acordos. Confortável, tende a buscar uma situação de equidade, contesta as questões,
enquanto busca um acordo sólido. Ele acredita que as pessoas irão colaborar ao invés de obstruir com esses tipos. Deve-se ter como foco firmar o compromisso mútuo. Outro detalhe aqui que a gente falou sobre as negociações, as técnicas aplicadas de 3D, que é a tática. Esse é importante, mas não pode ser o único ponto a ser considerado. Grande parte do conhecimento de negociação focam na tática, que ocorre no momento em que as partes estão, né, sentadas cara a cara. O design é a forma de conduzir o processo de negociação em situações que envolvem grande complexidade. Apenas essas duas dimensões podem não ser suficientes para solucionar impasses entre os envolvidos em uma negociação. E tem a configuração, está ligada a ações que acontecem além da mesa de negociação. Então, configuração deve ser trabalhada em todos os momentos da negociação, desta etapa do planejamento, até a elaboração de acordo. Antes de ir para a negociação, cara a cara, o negociador que pensa em todas as dimensões. Esse foi um tópico também que nós trabalhamos, né? Lá no livro de vocês fala do SWOT, vocês conhecem bem o SWOT, então eu não vou me deter aqui, porque vocês já tiveram em todos os semestres. Fala também, eu trouxe aqui do Marketing 3.0 e do 4.0 também, mas o principal, eu vou focar mais no 4.0, né? Porque tem pessoas, eu deixei aqui o 1, o 2 e o 3, para quem tiver interesse, né? Porque eu vou entrar nas questões. Então, acho que aqui é legal, só para a gente acompanhar, para vocês saberem, aqui no 3.0 era voltado para valores. Se a gente olhar aqui, ó, Marketing 1.0, centrado no produto, 2.0 no consumidor, no 3, guiado por valores. Então, aqui, né, tem, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu trouxe porque eu acho que é fundamental vocês saírem. Vocês tiveram essa disciplina? Alguém te explicou já sobre esse marketing? 1.0, 2.0, 3 e 4? A professora Geisa. Então vocês tiveram 4, né? Ela já falou, a Geisa. Mas assim, não foi profundo, mas falou. Falou, né? Então, para a gente poder comparar, só vocês lembrando, né? Então, o marketing 1.0, centrado no produto. O que era? Vender produtos, veio através da força, revolução industrial, mercado, compradores em massa, necessidade física, conceito-chave, desenvolvimento do produto, era focado no produto, função da área de marketing, especificação do produto, proposição do valor era funcional, e as transações, para muitos, né? Quando ele foi para o consumidor, era o que objetivo? Satisfazer e reter clientes. Tecnologia da informação, consumidor com coração e mente, diferenciação, era o conceito-chave, posicionamento do produto da empresa, funcional e emocional, relacionamento 1 para 1. Aqui o outro, né, era 1 para muitos. Quando entrou a 3.0, era guiada por valores. Fazer um mundo melhor, tecnologia de uma nova era, consumidor com coração, mente e espírito, valores, que começou a falar bastante, missão, visão e valores, funcional, emocional e espiritual, colaborações, muitos para muitos. Aí veio, né, a 4.0, que tem o quê? Voltado para informação. Qual que é o objetivo? Atrair a parte de conteúdos relevantes e segmentados. Um pouquinho mais profissionalizante. Forças propulsoras. A internet e a geração de conteúdo nela. Como as empresas veem o mercado? Ambiente online, efêmero, atrair ao invés de incomodar. Conceito de marketing, valores. Diretrizes de marketing, missão, visão, valores da empresa. Proposição funcional, emocional e espiritual, interação com consumidores, colaboração 1 para muitos. Então, como a gente percebe que o marketing, como outras áreas, foram evoluindo. Então, quando você fala voltado para a informação, quanto mais informação você tem do seu cliente,
melhor você consegue atingir o seu objetivo, o seu resultado, e você vender com um pouquinho mais de folga, né? Então, esse marketing aqui já está indo para o 5.0. Mas é interessante a gente saber o que foi, porque às vezes as pessoas falam e não sabem o que foi o 1.0, o 2, o 3 e o 4, e agora está indo para o 5. Porque vai evoluindo os conceitos e a gente tem que acompanhar. Bom, aí nessa 3D nós já falamos, né? Aí a gente falou da framework, que são os acordos, a técnica que auxilia o profissional a se preparar para tomar decisões importantes. Então, uma das maneiras de sentir-se mais preparado para fechar uma negociação, a gente que falou um pouco do Maná, deve-se ter seus objetivos e indicar qual seria a melhor negociação possível, incluir seu objetivo principal e também todos os outros, né, interesses que estão envolvidos. Bom, partindo daí, nós falamos também do hack, né, que era a resolução alternativa de conflitos, técnicas e ferramentas de relacionamento, né, uma maneira para você resolver essas disputas é a utilização dessa técnica, né, que é a negociação, mediação, arbitragem, conciliação. Aí nós falamos também solução de conflito quando não alcança seus objetivos, né, de solucionar. Então a gente fala da mediação, que é um método ideal para a solução de conflitos, quando existe a necessidade do relacionamento, seja mantido a longo prazo, e ela pode dar mais voz a uma chance de expressão à parte, com menos poder na negociação. A negociação é uma das formas de solucionar o conflito. Em geral, a negociação ocorre quando as duas partes envolvidas buscam uma solução satisfatória para algum problema que surgiu em seu relacionamento. Bom, aí tem o SWOT, né, que a gente falou. Isso aqui está tudo no livro também. Tem a força de Porter, que é uma ferramenta muito utilizada por gestores para conduzir uma análise do ambiente onde sua empresa está inserida, né? Ou quer inserir na análise dos 5, né? Das 5 forças. E nós temos a negociação, que foi no começo distributiva, integrativa, né? Que se vocês lembram, acho que foi a primeira aula, ou a segunda, é aquela a distributiva, que se desenvolve em torno de uma questão central e todas as partes envolvidas tentam tirar o melhor proveito possível com uma postura competitiva. Então, qual que é o objetivo nessa abordagem? É abocanhar a maior fatia possível do bolo esse que é visto como algo fixo. Então, na abordagem distributiva, são mais comuns comportamentos como truques, ameaças, ultimatos, disputa e poder, né? E outras estratégias questionáveis. Mas isso não quer dizer que não se possa atuar de maneira ética em uma negociação desse tipo. E a integrativa, né, opera sobre uma lógica diferente. Nela, o bolo não é considerado fixo, mas sim algo que pode crescer. Então, desse modo, todos trabalham de maneira cooperativa para aumentar o bolo. Se tiverem sucesso, né, todo mundo ganha uma fatia do tamanho que desejava e fica satisfeito todos, né? O acordo ganha-ganha. Bom, a partir daqui, eu coloquei várias questões, tem várias, né? Mas lógico que vão ser 10. Aonde eu estou focando? Primeiro, o Balance Scorecard, o Maná, o hack, e vai cair algumas coisas sobre, lógico que eu não vou falar qual vai ser as questões, mas tem algumas misturas que nós vamos fazer aqui. Então, vocês vão responder, vamos supor que fosse uma prova online, mas que seria oral, sem ser escrita, né? Então, eu vou partir desse princípio. Então, você lendo o enunciado aqui, com relação à estratégia de construção, análise, né, as seguintes afirmações, vocês vão analisar. A empresa pode usar essa estratégia para crescer junto com o mercado? Aí a primeira, vocês vão ter que ver qual que está correta. A empresa pode usar essa estratégia e crescer roubando participação de mercado de empresas já estabelecidas? É mais fácil crescer tomando mercado
de empresas já estabelecidas do que criando novas oportunidades de mercado? Uma das maneiras de estimular o crescimento do mercado é identificar novos usos para o mesmo produto? Qual seria a alternativa de vocês? Deixa eu ver. Não é só uma que está certa, não. Tem mais de uma. Sim, sim. Espera aí. A empresa pode usar estratégia para crescer junto com o mercado. Sim. A empresa pode ter roubando participação do mercado. Acho que a letra A. Parece que todas estão certas. Mas tem... Quem falou aí que é a... Eu, Osmar. Osmar, então. É essa mesmo. É a 1, a 2 e a 4. É isso que eu ia falar, porque roubar a participação das empresas já estabelecidas é uma coisa bem difícil para quem está começando. Exatamente. Mas essa justamente está certa. Não, então, a 2 é. A 2 está verdadeira. Então, porque... Eu entendi. Entendeu? Eu falei besteira. É a 3 que tá fora aí. Porque aqui ele fala, é mais fácil crescer tomando mercado de empresa estabelecida? Não, aqui é questão de ética, né? Então, nessa questão aqui, a A tá certa, que foi o Nonô que falou. Aí vem a próxima aqui, a 30. Com relação à ferramenta do BSC, marque verdadeiro e falso. Utilizar apenas indicadores financeiros leva a empresa a ter excessivo olhar para curto prazo? Relação. Utilizar apenas indicadores financeiros. Sim, tá certo. Tá certo, exatamente. O BSC permite unir indicadores essenciais para a empresa de forma balanceada, tá certo. As 4 dimensões da seção financeira. Financeira. Tá errado ou tá certo essa? Tá errada. Essa tá errada. Tá errado. Tá errado. Então é a A. É a letra A também. É a letra A. Então, é só uma que está errada, o restante está correto. Tá vendo? Vocês estão conseguindo. Essa aqui. Joana resolveu implementar um sistema de controle de metas para medir o desempenho de sua marcenaria. Na reunião de diretoria, ficou decidido que seriam medidos aumento do faturamento, aumento do lucro e aumento da quantidade de produtos vendidos. Assinale a alternativa que apresenta um conselho que você daria para a Joana de acordo com esse contexto. Bom, aí ela deveria optar por uma estratégia genérica de sustentação? Não. Ela deveria utilizar a análise SWOT para controlar as metas da empresa? Não, mas aí não é meta, é força e fraqueza. Exatamente, por isso que tem que as palavras. Ela poderia usar uma estratégia de posicionamento de diferenciação? Também não. Os indicadores que ela selecionou são apenas para curto prazo? Focar apenas neles poderá prejudicar o resultado da empresa no longo prazo? Eu iria na D. Ari, o aumento do faturamento não é um indicador. Eu lembro dessa questão. Você lembra, então? Eu lembrei dessa questão aí numa aula passada, hein? Eu passei essa questão já. E a D, ela, quer ver? Tem uma pegadinha. Focar apenas nele poderá prejudicar o resultado da empresa no longo prazo. Seria a E, né, professora? Não. É a Você D falou mesmo? certo. É a D mesmo. Eu lembro que essa questão tinha uma pegadinha. Não é essa. Que tava, a professora diminuiu a E? Eu diminuí. Agora eu lembrei. Então, porque na realidade, você lembrou porque era E, mas eu mudei a alternativa.
tenho uma memória fotográfica, professora. Você tem mesmo, você lembrou, tá vendo, da aula? Eu queria só ver se vocês iam, né, pegar essa aqui. Essa outra. Complete as colunas seguir com base na estratégia de construção. A estratégia de construção também é conhecida como estratégia D. Essa estratégia é melhor desenvolvida em mercados que estão em. Nesse caso, ela pode expandir-se em outras empresas. Agora, assinale a alternativa que preencha as lacunas corretamente. Quando você pensa, só que eu não coloquei as lacunas, eu mudei, está faltando aqui. Então, eu vou deixar aqui, peraí, essa aqui qual que é? Essa aqui é a 32, faltou aqui a 32, depois eu complemento, porque senão não vai adiantar, senão vocês não vão acertar aqui. Não, deixa eu colocar essa aqui, ó, essa. Com relação à estratégia de construção, podemos afirmar que, vamos lá, a empresa pode usar essa estratégia para crescer junto com o mercado? Sim. Sim. A empresa pode usar essa estratégia e crescer... não, aquela primeira que nós já falamos, essa. Não é? Roubando. É que eu mudei a ordem e aí eu pus duas iguais, então acho que não vai adiantar, tem que ser essa aqui. Essa já falou. Com relação às estratégias comerciais genéricas, assinale a alternativa corretas, né? Pode ser que tenha uma ou mais. A empresa deve sempre buscar ser a melhor em tudo que faz, ou seja, ela deve buscar o menor custo e a diferenciação do seu produto para o cliente? Claro. Claro, então essa aqui tá certo. Tá certa. Existem 3 opções de estratégias comerciais genéricas: liderança em custo, diferenciação e foco. Caramba. Eu acho que tá certo. Peraí, não tá não. Não tá por causa do liderança de custo. Eu anotei isso, eu tô procurando aqui. Eu acho que tá errado. Eu não sei qual dos 3 aqui tá errado, mas tá errado. Eu acho que a segunda tá errada. Uhum. Existem 3 opções de estratégias comerciais: liderança em custo, diferenciação e foco. Procurando minha anotação. Por que você acha que tá errado? Uma das 3, liderança em custo, diferenciação e foco. E foco. Eu acho que uma das 3 aí é outra coisa. Mas eu tenho que ver. O restante não lembra, né? O Nonô, nem o... Acho que não lembra. Não. A terceira, uma das variáveis que vão definir a estratégia é se a empresa pretende atender apenas um segmento específico ou o mercado todo? Tá certo, professora. Tá certo, a terceira, né? Deixa eu ver aqui. Não, professora, quer ver? Eu sempre avalio as questões aqui. Eu então, acho que só um vai estar certo, pelo jeito aí. Porque eu acredito que a um tá certa. Olha a primeira. Vocês que estão aí na empresa sala. deve sempre buscar ser a melhor em tudo que faz. Ou seja, ela deve buscar o menor custo e a diferenciação do seu produto para o cliente. Sim. Mas ela deve sempre buscar ser a melhor em tudo que faz? Olha essa frase. Não, sim, é verdade. Entendi, professora. Entendeu? Então, a 1 não está certa. Entendi, professora. Entendeu? Então, pode ser aqui. Ela deve buscar o menor custo e a diferenciação. Aqui sim. É porque eu foquei no menor custo e diferenciação do produto. Então, lembra que eu falei para observar sempre a vírgula? A vírgula toda. Verdade, professora. Então, essa aqui, a primeira está errada. Agora, existem 3 opções de estratégias comerciais genéricas: liderança em custo, diferenciação e foco. Aqui que você parou, que você está na dúvida. Agora, a terceira, uma das variáveis que vão definir a estratégia é se a empresa pretende atender apenas um segmento específico ou o mercado todo? Caramba, tô na dúvida pra caramba, né? Vamos ver a 4. Quando opta pela estratégia de liderança em custo, a empresa precisa oferecer um preço menor que a concorrência? Aqui está na cara. Estratégia de liderança em custo, a empresa
Se é liderança em custo, tem que oferecer o menor preço no mercado, sim. Você acha isso? Não necessariamente. Peraí, quando opta pela estratégia de liderança em custo. Ah, não. Entendi. Em custo, Nem essa aqui sempre, não também. nem sempre o menor preço tem o menor custo. Exatamente. As estratégias comerciais genéricas são uma teoria que invalida a teoria das 5 forças competitivas de Porter, né? Que aqui não fala, mas... Porque... Não, então essa aqui está errada. Então agora vamos para onde vocês estão na dúvida. A terceira, correta, né? Vocês colocaram. A 3. E a 2? Não, a 2 está certo. Então tá certo. Então a 2 está certa e a 3. Eu tô indo pelas questões, professor, aqui. Na A, B e C, D e E. Então, aí a resposta aqui seria a alternativa? Vamos lá. A A tá certa. A letra A. Então, essa aqui está correta. Eu vou por eliminatória. Eu acho que está correto. E pelo eliminatória mesmo. Aqui. Associa a frase da coluna. Só que eu não pus a coluna, só que deveria estar na coluna, mas não sei se vai ser. Está aqui. Oi? A, B, C, D, 1, 2, 3 e 4. Tá certo. O quê? A força? Se você for... Essa aqui é fácil de fazer, porque você vê um monte de letras, por exemplo, associa a frase da coluna esquerda com o que ela representa o SWOT. Então, se a gente ler aqui, dificuldade em contratar profissionais qualificados, grande disponibilidade de capital para investimento, tendência de crescimento no mercado, mudança dos hábitos de consumo atual para produtos similares. Essa alternativa, ela está fácil de identificar. 1C. Tá certo o que você falou? Se a 1 é C, eu já vou na D. Direto. Nem penso 2 vezes. Exatamente, porque você olhando aqui parece que está complicado, mas se você acertou a 1, você acerta as outras. Eu amo questão assim. Porque você já identifica, né? Na hora, você matou rápido isso aqui. Essa aqui. Simone é dona de uma única livraria em uma pequena cidade do interior. Ela ficou sabendo que a prefeitura da cidade, em uma iniciativa para fomentar a leitura entre as crianças, pretende realizar um projeto de incentivo à leitura, que deve aumentar o consumo de livros de 2 anuais para 9 livros anuais por criança. Sobre a ótica da análise SWOT, isso é uma oportunidade. A forma da leitura que a criança pretende realizar um projeto. Dentro... Oportunidade, porque essa aqui tá fácil, ela encontrou... Nossa, negociação e lucratividade aí. Já pode descartar. Tem coisas que tá muito fácil de identificar. Aqui. Vai ter questão assim na prova, né? Ela é um pouquinho mais extensa, eu coloco um pouquinho mais de sabor nela. Sabor! Saborzinho. A análise SWOT é uma das ferramentas da gestão mais utilizadas por administradores em todo o mundo. Sabemos que SWOT é um acrônimo para, agora tem fornecedores, clientes, substitutos e concorrentes, situação, não sei se vocês sabem isso aqui, WENIS. Eu pus aqui, esta é uma denominação dada a uma nova metodologia de estímulo e retenção de capital intelectual nas empresas. No geral, consiste na preocupação da empresa com o bem-estar de seus colaboradores. Acreditas que esse benefício indireto tem a capacidade de atribuir a esses uma sensação de pertencimento do efetivo propósito da empresa. Então, quando você fala aqui, situação, awareness, oportunidade e tratamentos, força, fraqueza, oportunidade e ameaças, força, fraqueza, pontos positivos e pontos negativos, oportunidades, ameaça, ambiente interno e ambiente externo. Essa aqui primeiro, professor, o que seria um acrônimo? Quando você fala acrônimo, é contrário, né? Então, aqui, sabemos que o SWOT é contrário. Então, aqui nessa questão, ele quer saber o quê? O que é o acrônimo, né? Seria o quê? A gente
quando você fala que é o contrário, mas o que significa o S, o W, o O, o T? Então, quando você vai aqui, você vai ver o quê? Que é forças, porque aqui está em inglês. Por isso Força, que você... fraqueza, oportunidade e ameaça. E ameaças. A C a gente Não. já elimina. Já sei, a gente sabe que não é. A Não. D também não, porque a D tem força e fraqueza. Então, mas como que é a nomenclatura do SWOT? Aqui, na realidade, eles estão falando, quando fala, sabemos que o SWOT é um anacrônimo para, ele quer dizer exatamente, porque como ele está falando a palavra em inglês, que em português seria o quê? Forças, fraqueza, oportunidades, ameaça. Entendeu? Entendi. É porque a professora falou que é o contrário, aí eu falei, ué, então não pode Não. ser força e fraqueza. Não, mas na realidade é porque está falando em inglês aqui. Aqui eu não detalhei. Quando você fala inglês, já muda, né? Porque ali seria o quê? Awareness, opportunity, treat, né? As forças. Por isso que há uma confusão aqui nessa questão, porque ele usa essa palavra acrônimo, né? Então, quando você usa essa palavra, você confunde o aluno, né? Então, mas isso é mais dentro do inglês. Eu ia pesquisar no Google, com certeza, antes de responder. Que nem aqui eu pesquisei, aí colocou assim, acrônimo disse de uma palavra formada pela inicial. Aí eu já ia nascer. Então aqui, por isso que... Então aqui seria a AC. Agora, nessa outra aqui, que é a 30 e... Aqui, ó. Sobre avaliação de uma negociação, marque V para, né, verdadeiro e falso. Você deve avaliar se foi possível aumentar o valor do que está sendo negociado durante o processo. É verdadeiro ou não? Você deve durante o processo, não, falso. Não pode ser durante o processo. Durante. Cara a cara. Então, aqui você deve avaliar se foi possível aumentar o valor do que está sendo negociado durante o processo. Você deve analisar. É falso ou verdadeiro? Professora, quando fala durante o processo, é na negociação, sentado com a pessoa ou montando o processo de negociação? Não, aqui seria, ele está falando o quê? Avaliar se foi possível aumentar do que está sendo negociado durante o processo. É durante, então é na negociação. Eu estou montando o processo para entrar em negociação, é isso? É isso. Então pode. Então pode. Um contrato que beneficie só um lado pode precisar ser revisto durante sua implementação? Sim. Sim. A negociação deve ter foco em manter as posições? Sim. Pensa direitinho. A negociação deve ter foco em manter as posições? Espera aí. Leia de baixo, ó. A negociação deve ter foco na criação de um relacionamento. Entendi. Se eu manter a posição, não vou manter o relacionamento, talvez. Exatamente. Então, vai ser a C mesmo. Vai ser a C. Por isso que, às vezes, a gente tem que ler até o final para a gente ter certeza. Porque aqui ela complementa, né? Você precisa ter um relacionamento. Negociação é feita de relacionamento também. Em relação à avaliação das negociações, avalie as afirmações a seguir. Uma negociação bem feita prevê formas de lidar com os problemas, caso eles apareçam? Sim. Sim. Para que uma negociação seja bem sucedida, basta chegar a um consenso e assinar um contrato? Sim, também. Chegou no consenso? Para que uma negociação seja bem sucedida, basta chegar a um consenso e assinar um contrato? Não. Não é só isso, hein? Não, porque tem que ter o resultado também. Então, entendi, o fechamento. O fechamento. O ideal é a empresa ter equipes diferentes de negociação e de implementação de contratos? A empresa ter equipes diferentes. Essa eu não lembro, professora. Oi? Essa eu não lembro, a 3. Então, o ideal é a empresa ter equipes diferentes de negociação e de implementação de contratos? Não necessariamente, né? Porque isso não influencia.
Então, qual a alternativa certa? Apenas a um. Apenas a um, exatamente. Pegou certinho aqui. Aí, sabemos que uma das etapas de uma negociação completa é a avaliação da negociação, momento no qual os participantes devem rever seu desempenho no processo. Sobre esse momento, podemos afirmar que ela é importante, mas não tanto quanto as outras etapas. Avaliação da negociação, momento no qual participantes devem rever seu desempenho no processo. Ela é importante, mas não tanto quanto... Sim, né, ela não é importante. Ela é importante, quer dizer, mas não Então, tanto quanto as outras você partes. vai ter que escolher uma Mas das eu vou quatro. ter que ler as outras, mas concordo. Negociadores experientes podem deixá-lo de lado? Ô, louco. Essa não é uma etapa importante, serve somente para iniciantes? Não. É uma etapa muito importante, mas que normalmente é esquecida? Opa, essa aí chama atenção. Chama atenção. A outra, deve existir apenas em negociações para solucionar problemas? Ó, eu ficaria entre a A e a D. Como eu não tô na prova, dá para arriscar. Eu vou na D. Eu vou na D Perfeito. também. Parabéns. É essa mesmo. É a D que está Ô, correta. professora, isso Oi. vai contar um pontinho extra na nossa prova? Olha, quem está aqui comigo hoje, mesmo Olha. que vocês, por exemplo, aqui, ó, eu vou... Tá aqui o Osmar, o Noelso e o Fábio. Olha. Então, se vocês, por exemplo, tirar... Vale 4.000 pontos. Então, vocês vão ter um adicional a mais. Olha Aqui na revisão. Tá vendo? Valeu. Isso aí, Então, valeu. aqui eu já tenho a anotação aqui de vocês, aqui, porque vocês estão ali firme e forte. Não me abandonaram. Olha, professora, se for a pontuação mínima, eu não preciso fazer a prova. Tô brincando, vou fazer. Não, mas tem que fazer a prova. Tem que sim. Eu vou quero ver fazer. vocês tirarem 4.000. Deus quiser. 4.000 que vai valer. Vocês vão ficar com a nota no perfil de vocês de excelência, né? Eu quero Depois que a gente se formar, a gente vai no Outback, viu? Ai, eu adoro Outback. Pronto, fechou. Saiu a vacina, vamos marcar. Vamos marcar, exatamente. Acho que vai ser pro ano que vem só, né? Mas a gente não esquece, hein? Eu tenho contato de vocês. Não vou esquecer, não. Com certeza. Bom, então, uma empresa multinacional pretende comercializar seus produtos em um novo país. Para evitar o envolvimento em processos judiciais, ela quer incluir em seu contrato de serviço uma cláusula que proponha que conflitos entre ela e outra parte devem ser resolvidos por uma entidade internacional. Qual é o método do hack mais indicado para solucionar problemas entre empresas e clientes, em especial quando envolve direito internacional? Vamos ver aqui. Isso aí tem que pensar. Espera aí que eu vou pensando. C, mediação. Vamos ver se o Fábio também concorda. Por que você acha que é mediação? Calma aí. Deixa eu ler aqui e vou te explicar. Então, uma empresa multinacional pretende comercializar seus produtos em novo país. Então, acho que os empresários, né, os donos, eles vão propor alguma coisa, algum benefício por implantar esse produto no país e por sua vez, quem vai estar os negociadores do país interessados em comercializar também, eles vão impor o que eles querem, né, o que eles pretendem. E nisso acho que precisa de uma mediação, entendeu? Alguém que fale as duas línguas e para que faça eles chegarem num acordo, eu acho. Foi isso que eu entendi. Fábio, concorda, Fábio?
Eu concordo, porque ela soluciona conflitos quando existe a necessidade de que o relacionamento seja mantido a longo prazo. Também. Exatamente, porque você está comercializando, isso que você falou não está correto. Então, você precisa ter uma mediação, isso ajuda muito numa negociação, principalmente aqui, quando envolve, né, o direito internacional. É diferente, né, a negociação. Agora aqui, Renato é dono de uma metalúrgica, recentemente ele demitiu Wagner por justa causa. Mas o funcionário acionou a justiça a fim de receber horas extras que ele alega ter feito enquanto trabalhava para Renato. Nos casos em que envolve conflitos de natureza trabalhista, especialmente quando não é preciso se preocupar em manter o relacionamento entre as partes, qual é o método do RAC mais utilizado para solucionar conflitos? Natureza trabalhista, especialmente quando não é preciso se preocupar em manter relacionamentos. Eu tenho dúvida entre negociação assistida e conciliação. Não, mas não vai... Conciliação, não, é quando vai manter um relacionamento. Aqui, ó, não é preciso se preocupar em manter o relacionamento. É arbitragem? Então é C? Arbitragem? Gente, mas lê direito aqui, ó. No caso que envolve conflitos de natureza trabalhista... Entendi, é poder judiciário. Poder judiciário. Então, poder judiciário trabalhista. Entendeu? Então, aqui seria E. Bom, então aqui, por isso que depende, né? Eu coloquei uma situação diferente da negociação de vocês. Diana e Soraya são irmãs e sócias em uma fábrica de sorvete. Por causa de desentendimento da sociedade, elas querem desfazê-la. No entanto, não conseguem chegar a um acordo, por isso decidiram que precisa de ajuda de um terceiro. Qual é a técnica de RAC? Para resolver situações como a descrita anteriormente, que envolve familiares em conflito. Aí eu ia na mediação, hein? Aí aqui... Mediação. C. Concorda, Nono? Não... Deixa eu ver. Não é poder judiciário, poder judiciário, não é arbitragem. Negociação assistida, conciliação... professora, conciliação, né? Não. Conciliação. É mediação mesmo? Negociação assistida. Eu tô entre a mediação e conciliação. A mediação é um dos métodos do RAC, né? Ela é mais utilizada. Então, nessa modalidade, adota-se a premissa de que o conflito pode ser solucionado se reunir as pessoas envolvidas com o objetivo de esclarecer os fatos que levaram aos conflitos e identificar os interesses. Então, aqui, ela está buscando o quê? Conciliar. Ou mediar? Conciliar ou mediar? Professor, eu tenho entre as duas. Se ela está querendo colocar clareza então pode ser mediar, é verdade. Então, aqui... Porque conciliação depois que brigou. Exatamente, então aqui seria a mediação. Porque elas estão ali, aí, são irmãs sócias. Teve desentendimentos na sociedade. Elas querem desfazer, mas, não conseguem chegar a um acordo, por isso decidiram que precisam de ajuda de um terceiro. E aí, primeiro vai ser o quê? Vai ser a mediação, nesse caso aqui. Então, ela é considerada um processo, né, porque ela tem o parentesco também. Então, geralmente, quando você vai para uma mediação, você já tem o conhecimento, você viu que elas são irmãs e tiveram desentendimento. Então, aqui nesse caso seria a mediação. E nesse outro caso aqui, também. Gustavo e Rafael são sócios em uma padaria. Rafael está insatisfeito com algumas atitudes de Gustavo e quer vender sua parte para o sócio. No entanto, eles não conseguem chegar a um consenso sobre o valor. Como a situação está insustentável, Rafael pensou em procurar o Poder Judiciário. Gustavo, no entanto, sugeriu a utilização de uma RAC para solucionar o problema.
Ele quer chamar uma terceira parte que poderá definir o valor e as condições de pagamento para ele comprar parte de Rafael. Qual hack foi utilizado? É isso que eu ia falar, arbitragem. Aqui está certo. Então, seria... Porque vai definir, né, professora? Porque vai definir. Então, aqui seria... Já é uma situação diferente. Então, seria a arbitragem. Na mediação, o papel do elemento neutro é mais, acima de tudo, facilitar o entre as partes. Seu papel não é mais para que as partes cheguem a um acordo. Assinale a alternativa com as palavras que completam as lacunas. Aqui também está faltando. Não, mas a gente pode colocar as lacunas da sentença anterior. Por exemplo, quando você vai estar numa mediação, eu vou explicar aqui para ficar mais fácil de vocês responderem essa, né? Uhum. Então, quando vocês estão numa mediação, vocês vão propor soluções, vão recolher informações, propor soluções, tomar decisões ou recolher informações. De todos esses verbos aqui, vou começar pelos verbos, porque aqui está falando mediação, papel, acima de tudo é facilitar entre as partes. Seu papel não é mais para que as partes cheguem a um acordo. Então, quando não é para chegar a nenhum acordo, a gente vai primeiro na questão aqui, ela fica entre a B e a E. Ela vai recolher informações. Vamos acompanhar a B e a D. Tá. Depois de recolher informações, você vai para o Diálogo. E depois? Primeiro facilita relações para depois tomar uma decisão. Então, primeiro vai o quê? Facilitar. Relações. Então, primeiro ela vai facilitar e depois ela toma decisão. Então, seria a B. Então, você percebe que quando... Isso é um exercício de raciocínio mais analítico, né? A gente viu a situação, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recolher essas informações, você vai ter o diálogo, você vai facilitar a relação e depois você vai tomar a decisão, que é por último, né? Que é diferente aqui da E, que ele toma a decisão, depois vai facilitar a relação? Não faz sentido. Então, seria a decisão é o último passo, né? Não tem como... É o último passo, exatamente. Aí vem essa aqui. Em relação às situações de conflito e negociações comerciais, podemos afirmar que o Poder Judiciário é o único caminho para solucioná-los? Não. Não. Quando levadas à última instância do Poder Judiciário, em geral, as duas partes podem sair prejudicadas? Podem. Sim. O foco, normalmente, é na resolução de conflitos imediatos e não no relacionamento de longo prazo? Aí eu vou na 2, hein, professor? Eu acho que é a D. Peraí. Gente, é um conflito em negociações comerciais. Pensa direitinho. Situação de conflito e negociação comercial. É comercial, já muda. Se Então já é algo a longo prazo já. Então é a D, 2 e 3. Não, peraí. Então... Não, apenas a 2, a C. Gente, quando não tem apenas a 2, só se for apenas a 1. Gente, o Poder Judiciário é o único caminho para solucioná-los quando é conflitos em negociações comerciais, porque aqui não está falando intensidade, mas é um conflito. Então, para negociação comercial, não dá para você tentar, né, resolver nessa questão. Então, a única alternativa seria apenas a primeira. O Poder Judiciário é o único caminho para solucioná-las, porque é comercial, né? Porque é comercial. Essa questão. Agora, essa aqui eu já até dei para vocês, mas eu quero ver se vocês vão acertar. Você vai ao supermercado e compra uma lata de milho verde dentro da validade. Ao chegar em casa e ao abrir a lata para comer, você descobre que o produto está estragado.
Nesse contexto, no qual há uma situação de compra e venda entre as partes, sem negociação ou mesmo assinatura de contrato, como você pode resolver o problema? O supermercado não é obrigado a trocar o produto, afinal ele não tem culpa, provavelmente foi um erro de fabricante. O supermercado não é obrigado a trocar o produto porque vocês não assinaram um contrato formal de compra e venda. O supermercado deve trocar o produto para manter a satisfação do cliente, mas não é obrigado a fazê-lo. É a letra C. Deverá ser consultado o contrato padrão de compra e venda entre supermercado e clientes, afixado sempre em local visível da loja. O supermercado é obrigado a trocar o produto, pois existe um contrato de compra e venda com algumas garantias pré-estabelecidas na lei. Então, qual seria a alternativa? É a C. Eu acho que é isso. Então, gente, quem falou A, E, tá correta. O supermercado é obrigado a trocar o produto, pois existe um contrato de compra e venda em algumas garantias pré-estabelecidas na lei, em lei, né, pelas partes. Então, a alternativa aqui é a letra E. Então, o mercado, ele é obrigado sempre, né? Sempre. É obrigado. E aí, ele tem... É que o Nonô trabalha com um produto, né, Nonô? Entendeu? Mesma coisa, eu vendo uma lâmpada para o cliente e eu não testo. Aí o cliente chega lá, aí ele volta, que a lâmpada não tá... Lâmpada, liguei, funcionou 10 minutos e parou de funcionar. Não existe, a gente não pode trocar, mas eu vou trocar só por cortesia. Mas se você testar e ele voltar falando que queimou? Troca, tem que trocar. Tem que trocar. Sabe, pode acontecer isso, que uma vez eu comprei um aparelho e coloquei no 220 e queimou. Se eu fosse uma consumidora, eu poderia falar, não, comprei errado, mas não, eu fiz errado. Eu comprei e queimou. Então, porque eu coloquei na 220. Então, pode acontecer de consumidores que não têm ética não, sei lá o que é essa palavra aí. Ele vai lá, fala que ligou e que não funcionou na casa dele, queimou. Entendi. Então, às vezes aí a empresa, para não ter atrito, ela acaba trocando produto. E às vezes nem é correto. Quando a outra parte da negociação faz a primeira oferta, suas opções são desistir da negociação, caso não atenda seus objetivos, responder que não está preparado e continuar fazendo questões para buscar interesses das partes, ouvir atentamente e dizer que você também gostaria de apresentar a sua oferta para buscarem uma solução satisfatória a todos. Qual que está correta? B. Por que vocês acham que é a B só? A B é a terceira. Responder que não está preparado e continuar fazendo questões para buscar interesse, está errado? Eu acho que está errado porque eu vou estar expondo o meu maná. Exatamente. Então, vocês escolheram a... B. Qual que é? A 3. Ouvir atentamente, dizer que você... etc. Pera, você escolheu a B, C... A, B de bola, tá. É a B. B de bola. É que eu entendi todas, né? Então... Não. Não, então... Aqui essa. Você e um amigo começam o desenvolvimento de um aplicativo, isso aqui eu já dei também, e colocam na loja da Apple. Para facilitar os trâmites burocráticos, todas as contas são criadas em nome do seu amigo. Logo, o aplicativo torna-se um sucesso. Ele diz que criou tudo sozinho e não quer mais pagar sua parte nos lucros. Tudo que restou a você foi uma folha com as letras dos dois, em que elaboraram juntos a ideia inicial e o modelo de negócio da empresa. Não vale nada isso. Na situação anterior, não existe contrato formal entre as partes. Como você pode reagir a essa situação? Então, vamos lá. Vê se ela tá... Eu lembro dessa questão, eu e o Felipe até respondeu uma que não estava certa, só que aconteceu isso com o Zuckerberg no Facebook e ele ficou com tudo. Não adiantou nada.
Não adiantou nada, exatamente. Então, aqui, qual seria a alternativa para vocês? Que ela é bem extensa aqui. Que vocês escolheriam? Eu vou na A. Não tem o que fazer. É um pedaço de papel com letra, sem assinatura, não é uma prova de nada. Então, aqui não há nada a ser feito. Se todos os registros estão em nome do seu amigo, você não terá nenhum direito. A única alternativa é que isso sirva de lição para agir diferentemente em outras oportunidades. Então, a gente tem que tomar cuidado o tipo de contrato que é feito, né? Para você não cair numa dessa. Então, a alternativa é a letra A, correto. Fred era dono de uma rede de farmácias em expansão e ele encontrou um imóvel ideal para uma nova unidade. Uma loja ampla e bem localizada em uma galeria recém-inaugurada no centro da cidade. O problema é que o aluguel estava mais caro do que Fred desejava pagar. Ele então se reuniu com o proprietário do imóvel, utilizando suas habilidades de persuasão, conseguiu um desconto de 60% no valor do aluguel nos 3 primeiros anos. Considerando a negociação 3D, qual foi a dimensão explorada por Fred nessa negociação? Design, tática. Não foi operacional, não foi configuração, não foi design. Acho que foi tática. Eu estou entre tática e estratégica. Qual a diferença de tática e estratégica, então? É isso que eu estou tentando lembrar, professora. Numa negociação, como que o que é mais importante? Com palavras, a estratégia, eu acho que é o jeito que você vai conduzindo, tipo, uma negociação, né? Da conversa. A tática, quando você tem tudo isso, já você vai colocar em prática. Não, você não vai, tipo, sondar a pessoa para tirar informações para tentar convencer, né? Que seria uma estratégia. A tática, você já vai para cima, já mostrando toda a bagagem que você assim, a tática é importante, mas não pode ser o único ponto a ser considerado. Então, eu vou de estratégica. Gente, a estratégia, ela é algo maior, né? Então, nessa questão aqui, no caso, porque você tem que ler o enunciado, porque estaria certo, Fábio, se fosse uma coisa maior, mas aqui no caso... Como ele só usou a persuasão, ele usou uma tática que ele tem, é isso? Exatamente, ele usou a tática. Estratégica era algo maior, mais amplo. Entendi. Então, aqui nesse caso, seria a tática, né? Eu prometo que eu vou ler com muito cuidado, tá? Aqui a gente vai chutando, mas na prova eu leio com muita tranquilidade. A gente tem que ler realmente devagar, né? Porque aqui a gente está lendo rápido, porque tem várias questões aí, né? Então, tática é um termo, se a gente fala tática, você leu aquele livro que ele usa muita tática, gente, do Science, Guerra, não, gente, esqueci o nome do livro. Arte da Guerra. Arte da Guerra, exatamente. Lá é utilizado mesmo, ele usa do Sun Tzu, né, que ele escreveu esse livro. As táticas, elas tratam de uso de forças, né, de comando, de combate, enquanto a estratégia, ela foca nos combates como forma de se alcançar o objetivo. Então, nesse livro, eu lembro muito quando fala de táticas e estratégia, né? Por isso, porque ele fala que a tática é o uso da força, né? Que você usa em combate, enquanto a estratégia ela foca nos combates como forma de alcançar o objetivo. Então, a estratégia, ela está bem explícita, né? Então, todos os homens podem ter táticas. Você tem tática para conquistar, né, o seu cliente. Mas você tem que ver a estratégia, né? Como o Nono explicou aí, né? Você tem uma estratégia antes de você usar suas táticas. Então, no caso aqui, seria, né? Tática só para a gente concluir mesmo, né? Outra coisa também que acho que é importante falar,
a estratégia, ela sempre exige que você olhe para o futuro. E você vai traçando que cenários, enquanto a tática, ela mostra os passos a curto prazo para você alcançar, né, o resultado. Agora dá para dar uma diferenciada legal. Então é isso aqui. Bom, a primeira dimensão definida pela negociação 3D é a tática. A seguir estão descritas algumas características que um negociador deve ter para ser bem-sucedido nesta dimensão. Ser persuasivo, ser bom comunicador, ter empatia ou ser criativo? Letra A, 1 e 2. Tem que ser persuasivo. E comunicador. Bom comunicador. E bom comunicador. Então, é a letra A. Tá certo. Essa aqui foi fácil, né? De responder. A anterior ajudou. A anterior ajudou, né? Tem essa outra aqui que eu quero aqui, ó. Segundo a técnica de negociação 3D, existem duas maneiras de se usar a configuração para atingir o sucesso em uma negociação. Uma delas é a reivindicação, valor, e a outra é criar valor. Nós vamos analisar as afirmativas a seguir. Incluir novos participantes pode ser usado tanto para reivindicar valor quanto para criar valor? Caramba. Essa aqui é mudar a sequência do processo tradicional de negociação pode ser usada apenas para criar valor? Criatividade essencial apenas para reivindicar valor? Nossa, essa é difícil, hein, professor? Caramba. Eu teria que dar uma lida para entender, para conseguir responder. Tem o quê? Eu teria que dar uma lida na parte na negociação 3D, nessa parte, para conseguir responder. Porque eu trouxe essa questão aqui para a gente poder realmente... A questão de prova aí, gente. Para poder discutir com vocês, né? Como é que funciona, né? Essa negociação? E eu falei bem rápido no começo aqui para vocês. Falou. Vocês lembram alguma coisa ou não? Ó, eu preciso aqui, quer ver? Ó, essa aqui é importante, vocês, quando eu coloquei esse slide, a tática aqui, ó. Eu tô aqui. Tática. Esse slide design e configuração. Dá uma lida nesse slide aí. Volta na questão, professora, por favor. Vou voltar, vocês leram isso aqui, né? Então, deixa eu voltar aqui a questão. É essa aqui. 55. É aqui. Deve ter em mente configurações alternativas que podem viabilizar o negócio. Essa eu não sei. Incluir novos participantes pode ser usado tanto para reivindicar valor quanto para criar valor. Mudar a sequência no processo tradicional de negociação pode ser usado apenas para criar valor. Acho que o Nonô faltou nessa aula, Nonô. Acho que eu lembro que você faltou. Criatividade essencial apenas para reivindicar. Eu não estou lembrando, não, dessa... Porque você acho que você teve uma aula que você não... Eu acho que você faltou. Foi uma das últimas que eu... Professor, seria apenas a 2? Ó, quando você fala da negociação 3D, que a gente tem que pensar, né? O que é aqui, né? Quando você... Segundo a técnica, né, da negociação, primeiro, incluir novos participantes pode ser usado tanto para reivindicar valor quanto para criar valor. Então, aqui, quando você trabalha a negociação 3D,
ele fala, existem duas maneiras de usar, né? Então, uma delas é você incluir novos participantes. Pode ser usado tanto para reivindicar valor quanto para criar valor. Agora, mudar a sequência do processo tradicional de negociação pode ser usado apenas para criar valor. Então, você pode usar essas duas aqui, que seria 1 e 2. Você pode... A terceira está errada, mas essas duas aqui, você pode incluir novos participantes e você pode mudar a sequência do processo tradicional. Então, quando você trabalha com esse tipo de negociação, porque ele já fala aqui no enunciado, ó, duas maneiras de se usar a configuração, né? Uma delas você vai reivindicar e a outra você vai criar valor. E a partir daí, você pode usar essas duas aqui. Então, seria a alternativa A1 e A2. Tá? AD. Então, AD, exatamente. Isso aqui é AD. Tem, acho que outro exercício, deixa eu ver aqui. No que diz respeito à ferramenta psicológica, aqui é interessante também, uma da psicológica. Tem relação com o fato de privilegiarmos as memórias que estão mais presentes em nossa mente no momento da tomada de decisão. Não. Essa aqui não. Você acha que não, né? Vamos ver. Tem relação com o fato de negociadores de sucesso evitarem estar disponíveis para a outra parte, aumentando com isso o seu poder? Ó, tem a outra. Professora, não, tem tô relação... errado. É a A. Tá errado. Eu tô errado, a A tá certo. É disponibilidade, que Então, são as memórias mais presentes em nossa mente no momento da tomada de decisão. Então, porque tem que lembrar, eu lembro que você falou bastante isso. Então, aqui, ó, quando você fala disponibilidade. Sim. Então, na realidade, então seria a alternativa correta? A. Certo, tá certíssimo aqui, alternativa A. No desenvolvimento de relações, é muito importante em uma negociação, a respeito desse desenvolvimento, podemos dizer que a relação se constrói principalmente pelas primeiras impressões, portanto, o negociador deve preocupar-se ainda mais com os primeiros minutos da conversa. Dependendo da cultura de um povo, ele pode se importar mais ou menos em desenvolver relações de confiança mútua entre os participantes de uma negociação. O relacionamento de confiança é dinâmico e pode aumentar ou diminuir de acordo com comportamentos e atitudes que as partes tomam ao longo da negociação. Então, qual que estaria correta? São relações que é muito importante. Deixa eu sair da tela. Tem uma, gente, que ela está errada. Você olhando, ela está errada. Eu quero ver se vocês vão acertar qual é que está errada. Isso acontece no nosso dia a dia. Tanto A1, porque assim, as relações se constroem principalmente pelas primeiras impressões? Não, porque às vezes você conhece a pessoa, você não vai com a cara dela, mas depois você muda. Ou pode ser o contrário, então não é na primeira só impressão. É verdade. Então a gente tem que pensar nisso, né? Não, tem pessoas que falam assim, eu encontrei a pessoa, ela é maravilhosa, mas você pode decepcionar. Vou dar um exemplo que aconteceu... Quando eu estou negociando, professor, é uma coisa que eu me policio, porque dependendo da negociação, eu me levo um pouquinho pela primeira impressão que eu tenho. Então, você tem que tomar cuidado, vou dar um exemplo que... Lógico que eu não determino, né? Hoje eu consigo policiar. Mas, por exemplo, já teve negociações para eu contratar serviço que a pessoa chegou falando muito na gíria, falando de uma forma bem... não estava com clareza e tal. Aí eu já penso que essa pessoa pode me enrolar. Mas assim, eu tomo mais cuidado, mas eu prossigo para ver até onde vai, entendeu? Olha só o que aconteceu essa semana. Eu vi um noticiário que a namorada tentou matar o policial lá. Não sei se vocês viram esse caso, vocês viram? Uma menina bonita.
Eles se conheceram, acho que em 2 meses ou 3 meses, eu não sei a história direito, mas me lembrou aqui das relações, né? Quando você fala. A primeira questão foi assim, ela, em 2 meses, ela já veio para São Paulo, ela era de Santa Catarina e veio morar com esse policial. Só que ele é louco, ele não conhece a pessoa. Em 2 meses, você não sabe se a pessoa é psicopata ou não. É verdade. Né? O relacionamento dela, ela era muito bonita, então talvez ele se encantou. Ele é horrível, né? Com aquela barba horrível. E aí, o que aconteceu? Ela falou, não, eu vou para São Paulo, né? A gente vai casar, não sei o quê. E ela viu uma mensagem dele de anteriores, né? De relacionamento anteriores. E ela, aquilo desabou. Agora, isso foi a história que ele contou. Se é verdade, a gente não sabe. Estou supondo que ele disse que ela pegou o revólver, que ele é policial, e tentou matar. Eles dormiram nessa noite em quartos separados. Só que, quando você fala de relacionamento, 2 meses é muito pouco para você conhecer quem é a pessoa, se ela é equilibrada, se ela é desequilibrada, quem é essa pessoa. Às vezes você passa a vida inteira com a pessoa, você só vai conhecer depois de muitos anos. Você não pode falar. Você não sabe o que a pessoa pode ter. Então, quando a gente fala de relacionamento, aqui fala de confiança, não se constrói principalmente pelas primeiras impressões. Você vê a pessoa bonita, linda, maravilhosa, tem um conteúdo. A gente tem que estar sempre com o pé atrás quando você fala de negociação e hoje em dia até de relacionamentos. A gente tem que ter essa questão aí, né? Então, na realidade, aqui seria a questão que está correta. Vocês falaram ou não? Não sei se vocês falaram. É a 2 e a 3. Então, as duas, a 2 e a 3, é a que está correta. Essa questão seria a alternativa B. Concorda ou não? Sim, professor. Tá, então, tudo bem. Agora, no que diz respeito ao desenvolvimento de relações entre as partes envolvidas em uma negociação, podemos afirmar que, quando o objetivo é firmar um acordo de longo prazo, o negociador deve ter foco nos resultados a serem alcançados, independente do relacionamento entre as partes. Está correto ou não? Não. Não. Negociação comercial é um processo entre empresas, por isso deve ser impessoal, de forma que a relação entre as partes pode até atrapalhar? Negociação, não. Não, também Tem que não ter é. relação. Quando o objetivo é firmar um acordo de longo prazo, a criação de relações pode ser mais importante do que os resultados a curto prazo? Sim. Sim. Então, essa aqui está correta. Tá certo? Essa aqui é a letra C que está certa. Então, as duas últimas também estão erradas. A 50 aqui, ó. Uma das habilidades do bom negociador é o raciocínio analítico. Isso é que a gente vem falando o tempo todo, né? Sobre essa habilidade, em uma negociação, podemos afirmar que é a capacidade de fazer cálculos mentais ligeiros para entender o que é proposto. Não, não é isso. Está relacionado a saber fazer cálculos matemáticos para não ser enganado? Não. É a capacidade de analisar o raciocínio implícito na proposta da outra parte? É. Então, aqui, gente, quando você fala sobre implícito, né? O que está dentro, como que você vai descobrir se você não conhece a pessoa, né? Mas Exato. você tem que analisar, você tem que ter esse raciocínio preciso, analítico, né? Para você descobrir quem é a outra parte. Por isso que você tem que conhecer vários Eu temas, conheço né? uma pessoa, professora, que é incrível em cálculos matemáticos e ele consegue desenrolar cálculo assim numa negociação na hora, assim, muito rápido, mas é péssimo em negociar. Isso é o que você está falando. Ontem teve uma psicóloga que ela falou assim: olha, eu conheci uma pessoa maravilhosa, ela tem todo assim, o conhecimento, ela fez pós-doutorando, estudou em Harvard, ela tem um conhecimento, ela estudou no Brasil e fora do Brasil. Só que tem um problema: ela não sabe negociar e ela não sabe se comunicar. Aí eu falei, Nossa! como é que pode? Só que ela não Isso que eu ia falar.
E eu tô se formar? Como ela conseguiu, assim, ela sabe, mas ela é prolixa, ela não é objetiva, ela não é concisa, ela se enrola em tudo que ela fala. E aí ela falou assim, olha, eu não vou falar o nome dela, porque ela é super famosa. Eu fiquei até curiosa também, porque eu vou pesquisar. Mas ela deu, assim, o que que ela faz. Então, foi ontem que eu ouvi também numa live, e ela falou, olha, eu não gosto de falar. Ela até escreveu livro, mas tem gente que é muito boa em escrever, mas não é boa em falar, em comunicar e negociar. Então, tem esse tipo de pessoas. Então, a gente tem que desenvolver. Quando eu estudei inglês, eu fui para a Inglaterra e eu fui numa sala de japoneses e chineses, o que dava muito, né? Japonês e chinês. Só que eles tiravam nota máxima na escrita, mas para falar, uma dificuldade incrível, que você não conseguia nem entender a expressão que ele usava, né? Então, que naquela época, né, eu já percebi, eu falei, tá vendo? Às vezes a pessoa tem habilidade, ela sabe escrever muito bem, escreve até livro, mas na hora de falar, ela não tem essa capacidade. Como que ela conseguiu defender o TCC dela, professora? Então, isso porque no TCC o que acontece? Antigamente, porque ela é mais velha, né? Você tinha que falar bastante. É diferente como vocês vão fazer agora o projeto. No TCC você tem que explorar, aprofundar. Então, ela trazia o quê? Olha, baseado nessa formação, por exemplo, de Freud, Lacan, você vai citando. Então, facilita dentro da psicologia, tá? Tem outros. Porque a psicologia, ela vai navegando por várias questões dentro da mente humana. Então, você consegue navegar e viajar pelos conceitos. Então, como ela era prolixa, e agora ela é consultora, ela é coach, ela fala para as pessoas, e está todo mundo desistindo de fazer o curso dela por ela ter essa dificuldade. Só que ela tem um conhecimento enorme, ela já escreveu livros, já fez uma série de coisas. Então, por aí você percebe que a gente precisa perceber se a gente tem essa capacidade de transmitir para o outro aquilo que a gente quer passar. Então, isso é uma análise que, se você não consegue perceber, pergunta para uma pessoa, no particular, lógico, né, para nos expor, e o que ela tem que fazer para ela ter essa narrativa, para ela ter essa comunicação assertiva, para que você tenha certeza se você se comunica ou não. Então, por exemplo, aqui nessa sala, aqui, na nossa, mas não está todo mundo aqui, tem pessoas que têm essa dificuldade, viu? Tem pessoas que têm. A gente percebe notoriamente, mas a pessoa tem que dar, assim, oportunidade de falar, né? Porque se não falar, não fala, não. Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, né? Mas também a pessoa não está nem aqui, né? Então teria que conversar pessoalmente, assim, né? Eu pensei que essa pessoa fosse eu. Não entendi, você pensou o quê? Eu pensei que essa pessoa que você estava falando fosse eu. Ah, não, você melhorou bastante. Isso no começo, eu lembro no primeiro semestre, era um pouquinho, né? Mais travado, mas com o tempo você foi desenvolvendo, você foi se articulando. Tem algumas coisas que ainda vou falar com vocês, que eu falo pelo WhatsApp, mas assim, de crescimento mesmo, né? Para evoluir. Tem uma coisa que eu percebi, mas eu queria esperar eu terminar o semestre, né? Porque sabe qual era o meu sonho? Que quando eu entro no primeiro semestre, primeiro não, foi no quarto agora de vocês, finalizar era fazer um encontro, nós íamos fazer uma comemoração, né? A gente ia ou lá para comer uma pizza, ou na esfirra, sei lá, alguma coisa lá perto, né? Só que eu ia dar um bilhete, não, uma cartolina pequena, né, com algumas informações, mas você que ia receber. E lá Nossa, eu ia colocar, como a turma era pequena, dá para fazer, né? E aí eu ia fazer o quê? As características e as qualidades que eu percebi, mas não, né, não foi possível, mas talvez eu faça, acho que pelo WhatsApp. Vocês que estão aqui, eu vou mandar pelo WhatsApp em particular, porque eu acho que é bacana a gente encerrar, né, porra, o isso nosso... marca as pessoas, professora, esse tipo de coisa, com certeza.
E eu gostaria de fazer esse trabalho com vocês, porque eu acho que foi uma turma que me marcou bastante, até pela participação de vocês, quando eu dava dinâmica, vocês estavam sempre presentes, então isso é fundamental dentro de um processo de aprendizado, porque vocês são profissionais, vocês trabalham na área, vocês conhecem, e a gente estava passando os conceitos, né? Então, tinha uma troca, tinha uma sinergia. Quando você tem sinergia com a pessoa, com os alunos, você consegue atingir o objetivo, né? Mesmo nesse isolamento, mas eu acho que funcionou até legal para a gente finalizar, né, a nossa aula, né? Vou até encerrar, mesmo tendo questões aqui que vocês vão depois estudar, eu vou dar umas dicas. Eu queria só fazer um comentário com vocês